Eu quero que você entenda nesta noite que para que o reino espiritual seja aberto na sua vida, o caminho a ser percorrido é e sempre foi a oração. A maioria de nós tem muita dificuldade em orar. Existem pessoas que foram chamadas para o ministério da intercessão. Elas têm uma facilidade maior, uma habilidade maior para interceder, para estar diante de Deus, mas todos nós precisamos desenvolver o hábito de orar. Orar nada mais é do que falar com Deus, falar com aquele que conhece o nosso futuro. Então, somente através da oração, o reino espiritual é aberto em nossas vidas. Olha, a oração nos leva ao mundo espiritual e Deus nos mostra ou nos dá direções para que sejamos vencedores ou mais que vencedores diante do complô satânico que luta com todas as suas armas, que luta ferozmente para nos parar, para nos frear. Eu quero que você entenda que existe uma guerra orquestrada do mal contra a igreja. O diabo não brinca de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser crentes em Jesus. Nós não podemos brincar de ser servos de Deus. Há uma luta, há uma batalha, você querendo ou não, você acreditando ou não. O problema é que quando nós não cremos, nós nos tornamos presas fáceis diante do inimigo feroz. Agora, quando nós temos essa percepção e nos preparamos para a guerra, a luta, irmão, ela fica mais equilibrada. Claro que a nossa luta, conforme Paulo diz, não é contra carne nem sangue, é contra os principados, potestades, hostes espirituais que atuam nas regiões celestes. E é importante entendermos que nessa batalha nós somos já mais do que vencedores, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Irmãos, nós precisamos estar atentos 24 horas por dia, ligados em Deus, treinando o nosso espírito. Você precisa treinar o teu espírito, de maneira que ele permaneça ligado ao trono de Deus 24 horas por dia. Diga comigo, treinar o meu espírito. Deus tem nos dado diversas oportunidades de treinamento aqui na Igreja Batista Raá. Nós estamos trabalhando para que no início de 2026 nós possamos abrir turmas de capacitações estratégicas. Irmãos, nós precisamos ser intencionais e intensos naquilo que se intenciona, na intenção que está no nosso coração. Precisamos ser intensos. Irmãos, nós precisamos capacitar a igreja de forma estratégica. Não se esqueça que o seu espírito pode ser treinado e você precisa ser intencional nisso. Nesses dias, são 90 dias em que nós estamos iniciando. Esses dias são treinamentos, irmãos. Várias etapas, vários tipos de jejum, várias estratégias que Deus tem nos dado para compartilhar com você. E você que está com o coração de discípulo, com o coração aberto para receber a instrução e aplicar, você vai ser transportado por Deus para um novo nível de intimidade, de experiência, de relacionamento com o Pai e de resultados extraordinários. Agora você precisa abrir esse coração de pedra, abrir esse coração fechado, e mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira, mas se permita ser moldado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra profética. Deixa Deus agir na tua vida de dentro para fora. Todo treinamento requer algumas coisas, entre elas investimento, renúncia, comprometimento. Irmãos, ninguém alcança resultado satisfatório ou acima da média se auto-sabotando. O que nós temos visto na geração atual são pessoas que estão sendo vítimas da procrastinação, sempre adiando aquilo que precisa fazer, sempre optando por coisas que gosta em detrimento das coisas que precisam ser feitas. Então nós precisamos perceber isso que está
muitas das vezes nos dominando, e lutar contra isso, porque senão o sucesso que Deus tem para você, o destino que Deus tem para você, será apenas uma utopia. Porque, irmãos, mesmo que Deus tenha falado ao povo de Israel que Canaã era a promessa que ele tinha para Israel, o povo teve que lutar, o povo teve que passar por processos, e mesmo assim, diante de murmurações e quebra de princípios, a maioria que saiu do Egito não entrou na terra, mesmo Deus tendo prometido. Mas Deus prometeu para uma nação, Deus não prometeu para uma pessoa. E aqueles que cumpriram o que Deus havia estabelecido e direcionado, esses alcançaram a promessa que Deus lhes havia feito. E assim será nesses dias. Aqueles que com o coração aberto receberem a direção que o Espírito Santo tem dado, esses vão entrar em 2026 como estivessem entrando na terra prometida. Vai doer, irmãos, como diz Márcio Michele, vai doer como nunca, talvez para não doer nunca mais. Vai ser dolorido, vai ser terrível, vai ser, desafiador, mas aqueles valentes que Davi tinha ao seu lado e que estão aqui nesta noite, através do Espírito Santo, com espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, esses vão entrar em 2026. Pastor, o senhor está falando 2026, irmãos, eu já estou com o pensamento 2030. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele está te forjando, te moldando, nos moldando de forma coletiva e individual, para entregar nas nossas mãos coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem penetrou no coração do homem. É o que Deus escolheu e reservou para todos aqueles que o buscam e o amam. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão e dá um grito de glória a Deus aí. Deus está te dando a oportunidade de uma reviravolta na tua história, meu irmão. Aleluia! Hoje, por exemplo, nós vamos trazer aqui uma carta para Deus. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar daqui a pouco. Todo treinamento, ele requer o quê? Diga assim: investimento, renúncia e comprometimento. Irmãos, é preciso fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não goste. Investimento de quê? Tempo, recurso, conhecimento. Isso é treinar o teu espírito. Você lembra da passagem de Lázaro? No episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus orou em alta voz. E por que Jesus grita diante da tumba, do túmulo de Lázaro? Será que Deus estava surdo? E Jesus tem que aumentar a voz para que o Senhor pudesse ouvi-lo? Não! Jesus ora em alta voz para que o povo que estava ali ao seu redor entendesse que tudo é movido por oração. Nós temos falado que a oração é uma chave que abre qualquer tipo de segredo no mundo espiritual. Então, quando você ativa o mundo espiritual através da oração, irmão, é só aguardar, as portas vão se escancarar diante de você. Todas as coisas acontecem sob o comando do Senhor Jesus, e Ele libera a palavra quando nós acessamos o coração dEle através da oração. Mas Jesus tinha uma vida regada de oração e de jejum. Tudo só começa a acontecer de fato a partir do momento em que a oração, ela passa a ser na minha e na sua vida um estilo de vida. A oração não pode ser um evento. A oração precisa ser um estilo de vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um estilo de vida. É o ato profético que concretiza as bênçãos dos céus para nós. Você precisa se mover nessa direção. Nós vamos, nesse período de 90 dias, fazer alguns atos proféticos. Hoje, por exemplo, nós vamos trazer o que aqui, como eu falei? Uma carta para Deus. Nós vamos trazer no altar. Depois do culto, nós vamos se dirigir ao alto de um monte. E lá nós iremos queimar
as cartas apresentando-as ao Senhor. O que é isso, pastor? Isso é um ato profético. Isso é um ato profético e Deus guiou o nosso coração para compartilhar com você e realizarmos. Entenda que a oração, ela não ameniza um problema. A oração, ela resolve ou te habilita a resolver um problema. Porque é um diálogo que você cria, que você conecta com aquele que tudo pode. A oração é um diálogo com aquele que tudo pode. Você entendeu isso? Não existe um filho. Cadê os filhos? Já chegaram? Os filhos já chegaram? Não existe um filho sequer que chegue diante do pai e pedindo a ele de acordo com a sua palavra, fique sem resposta, que enche o seu coração de alegria. Mesmo que isso seja contrário, mesmo que a resposta seja contrária ao que você está esperando. Diga comigo assim: a oração move o braço de Deus. Mais uma vez, a oração move o braço de Deus. Você sabia que Deus gosta de responder a oração? Deus gosta de responder a oração. Eu digo isso, irmãos, com muita convicção no meu espírito. Tudo que nós temos, tudo que somos, é por efeito da oração. Tudo na nossa história de vida é resultado de oração. As pessoas que você vê aqui na igreja hoje, as pessoas que já passaram por aqui, estão em outras igrejas, que converteram aqui, são frutos de muitas orações. Ou seja, alguém pagou um preço de oração pela vida delas. Alguém pagou um preço de oração pela tua vida, que está aqui hoje dando glória a Deus, né? E às vezes até com preguiça de dar glória a Deus. Alguém orou por você, alguém jejuou por você, alguém clamou por você. E você que entrou aqui também perdido, alguém tem orado por você. Foi por isso que Deus moveu o teu coração para que você estivesse aqui esta noite. Tudo é resultado de oração. Aleluia! Isso eu afirmo categoricamente, irmãos, porque toda oração tem resposta. Diga comigo, toda oração tem resposta. Se você não a limitar ou colocar bloqueios, toda oração tem resposta. Porque toda oração feita com fé, ela será prontamente respondida. Eu sempre digo que um sucesso de um líder está na sua vida de oração, que é a chave que move o braço daquele que rege o universo. O nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Ninguém é maior do que a sua vida de oração. O teu relacionamento com Deus vai determinar a tua estrutura física, financeira, espiritual, profissional, conjugal, a tua vida de oração. Guarda isso. Ela vai definir quem será você na fila do pão, meu irmão. Ela vai definir quem será você na terra, no bairro, na cidade, na empresa, no Brasil. Vai definir quem vai ser você. Através da oração, o Senhor, Ele abre portas e caminhos ao seu povo. A Bíblia vai dizer em Isaías 43:19: eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que é o ermo, irmãos? O ermo é um lugar desértico. O ermo é um lugar onde não há caminho específico para que alguém possa seguir. Ninguém consegue caminhar sem uma bússola no ermo. Não tem traços de rota, de trajetórias. A pessoa se perde sem uma bússola, sem um GPS, e é nessa circunstância que o nosso Deus diz: eu vou abrir um caminho para você, aonde todo mundo se encontra perdido, aonde não há direção. Eu vou abrir um caminho para que você possa encontrar o seu destino. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ao sair do Egito, o povo de Deus não tinha para onde correr. Você lembra da história?
eles não tinham para onde correr. Olha, irmãos, de um lado estava o deserto, atrás vinha um exército de Faraó, nos lados montanhas, na frente o mar. E o que Deus fez? Deus abre caminho no meio do mar. Humanamente falando, isso é impossível. Certa feita, uma professora de geografia, de quarta série, alguma coisa assim, falou que naquela época, no período em que o mar, ou que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, era um período de seca, era um período de maré baixa, de forma que Israel passou com água na canela e não teve milagre nenhum, porque as águas estavam baixas. E aí o menino lá no fundo da sala disse: glória a Deus! E a professora virou para ele e falou: por que você está dando glória a Deus, menino? Eu já te falei que não teve milagre nenhum. Teve sim, professora. Que milagre? O milagre foi maior. Como assim? Porque em uma água que dava na canela, Deus matou o Faraó, todo o seu exército, os cavaleiros, matou, foi todo mundo. Numa água que dava na canela, professora! Esse é o nosso Deus que faz do nada tudo, que abre portas aonde não existe parede. Esse é o Deus que abre caminho no mar. E o que acontece? Os adversários queriam aproveitar o caminho que fora designado para Israel. E o que aconteceu? Eles foram tragados. Diga assim, tragados. Irmãos, entenda uma coisa: o caminho que Deus constrói para você vencer, prosperar e alcançar as promessas, será sepulcros dos teus adversários, será sepulcro do teu inimigo. Quando eles tentarem andar por onde Deus te levou, está te conduzindo e abriu especificamente para você, eles morrerão, eles serão tragados. Os teus adversários não passarão pelos caminhos. Eles podem até ver você atravessar, eles podem até enxergar o caminho maravilhoso que Deus desenhou no meio do mar para você, mas quando eles tentarem passar, eles serão tragados. O que é teu, ninguém toma, ninguém acessa. É meu, é teu, para a glória do nome do Senhor. O inimigo vai morrer no meio do caminho, porque a bênção é do povo de Deus. A bênção é do povo de Deus. A bênção, diga, a bênção é da minha família, a bênção é da minha igreja, a bênção é dos meus filhos, a bênção é minha, no nome de Jesus. E se o inimigo quiser me acompanhar, eles vão submergir, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Aleluia! Diga comigo: a minha carne precisa ser mortificada pelo poder da oração. Quem manda na tua vida, o espírito ou a carne? Quem é que manda? Você está comendo açúcar, cara. Você não consegue fazer 10 dias de jejum? Como é que o espírito que manda? Talvez mandou alguma vez, mas hoje tu está perdendo por açúcar. Vai ganhar de quem? Fala comigo. Não é porque. Por que nada? Porque o quê? Você tem que tomar remédio, tem que tomar açúcar? Como é que é isso? Qual o justificativo que você tem que comer açúcar? Diaconisa Rosana estava compartilhando comigo que ela estava, ou alguém falou para ela, que uma especialista estava dando uma palestra falando sobre a pior droga do mundo. E todo mundo na expectativa de ouvir que era o crack. Deixa eu falar, pastor. Escuta aí. Estava achando que era heroína. Estava achando que era o êxtase, ou a droga do século, que eu não sei nem qual é. Mas todos ficaram boquiabertos quando a especialista disse que era o quê, pastor?
Açúcar. Açúcar. As pessoas estão viciadas em açúcar. Tem gente aqui na igreja está passando mal, tendo náusea, dor de barriga, fraqueza. Por quê, pastor? Porque o cara cortou o açúcar 3 dias. Como assim? Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é teu corpo. Cuidar. A oração é uma ferramenta para matar a tua carne. A tua carne quer o quê? TikTok, Kawaii, WhatsApp. Oração nela. A tua carne quer açúcar, refrigerante. Quer o que mais? Fala aí, confessa. Hambúrguer, chocolate, ketchup. O que mais sua carne quer? Pão, bolo e sorvete. Uau, sorvete. Açaí, pudim, bolo de chocolate, banana. Mas sabe o que você vai dar para ela? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Dá oração para essa carne, em nome de Jesus. É você que está no comando, não é a carne não. É você que tem que assumir o comando, não é a carne não. A carne, irmãos, é morte. Quem vive no Espírito é vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Preste atenção numa coisa. Qual é o efeito que a oração tem? Irmãos, aquela que chega diante de Deus de forma adequada, com uma pessoa que tem um coração quebrantado, sincero, disposto. Irmãos, isso traz vida. E vida em abundância. E aí que verificamos o quanto precisamos aprender a morrer. A maioria das pessoas que servem ao Senhor, elas querem até morrer, mas elas não sabem morrer. Nós temos que aprender a morrer todos os dias para a nossa carne. Você tem que aprender a morrer, matar todos os dias as tuas vontades, as vontades da carne. É morrer para o mundo e... Morrer para o mundo e... viver para Deus. Quanto mais morremos na carne, nas nossas vontades, Deus começa a operar, Deus começa a agir, Deus começa a manifestar a sua glória, a sua presença. Os milagres começam a viver, ser de forma corriqueira nas nossas vidas. Irmãos, nós não podemos aceitar viver um dia sem milagre. Nós não podemos viver uma vida, uma rotina sem milagre. Nós queremos ver, Senhor, os teus milagres, nós queremos ver as tuas manifestações, nós queremos ver o teu agir, nós queremos orar e os enfermos ser curados, nós queremos orar e os demoniados serem libertos, nós queremos abrir a nossa boca e ver o teu Espírito convertendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O maior milagre que pode acontecer na terra é uma alma render-se aos pés do Senhor Jesus, com o coração aquebrantado e contrito. A esse Deus não despreza. Quanto mais você morrer na carne, mais você vai viver no Espírito. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais humilde você ficará, porque você verá o quanto Ele é santo e você é um pecador. Você é um necessitado dEle. A oração que toca o coração de Deus é aquela na qual o homem se deixa morrer. Aquele que ama a Deus não vive na prática do pecado. Você pode repetir isso? Diga assim: aquele que ama a Deus não vive na prática do pecado. Ele vive para Deus. Diga, ele vive para Deus. Diga, ele vive em santidade. Irmãos, a carne deve estar subjugada ao Espírito, pois para o cristão o Espírito é Senhor e a carne é serva. Diga assim: o Espírito é Senhor e a carne é serva. Irmãos, você não deve ser o que deseja a sua carne.
Guarda isso no teu coração. Eu não devo ser o que a minha carne quer que eu seja, e sim o que o Espírito de Deus quer. Pois o Espírito é Senhor, a carne é o quê? Serva. É o Espírito que manda na carne. É assim que se vence a carne. A Bíblia diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Quem falou isso foi Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Você quer viver ou você quer morrer? É você quem decide. Se você vive pela carne, você vai morrer. Se vive pelo Espírito, você vai viver. Deus, Ele te dá livre-arbítrio para você tomar as suas decisões. Se você vê um cristão fraco, abatido, anêmico espiritual, certamente ele viveu, alimentou mais a carne do que o Espírito. Deus, Ele está com os ouvidos atentos à sua oração. Diga assim: Deus sempre ouve o coração quebrantado. Glória a Deus. Algumas pessoas, irmãos, oram por algo, por algum propósito, e quando Deus dá a ele outra direção, ele não aceita. Você não sabe qual vai ser a resposta que Deus vai te dar. Você não sabe se a resposta que Ele vai te dar é a que você gostaria de ouvir. Mas eu quero desafiar você a estar disposto a obedecer. Porque nem sempre o que Deus nos dá como resposta é aquilo que gostaríamos. Porque Ele vê aquilo que você não vê. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus participa de mesas que você nunca sentou. Deus olha o coração das pessoas que eu e você, com mais tecnologia que tenhamos, não conseguimos sondar. Nós devemos ter a certeza de que toda e qualquer situação pode ser revertida pelo poder da oração. Quem crê nisso, dá um grito de glória a Deus aí. Toda e qualquer situação pode ser revertida pelo poder da oração. A Bíblia vai dizer, o texto que ora lemos, que a oração do justo é poderosa nos seus resultados. O que isso significa? Quando você é justo, a sua oração é poderosa. Por que a tua oração não está fazendo nada, não influencia em nada no mundo espiritual? Por que você ora, grita e nada acontece? Talvez está faltando ser justo. Porque a oração do justo pode o quê? Ou é poderosa em seus efeitos. Tiago 5,16. Uma pessoa, ela pode receber a resposta que deseja, lutando por ela mesma, na força do seu próprio braço. Mas no final, a maioria das vezes, ela vai descobrir que não foi a melhor coisa. Todavia, se sua causa for apresentada diante do tribunal de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, deixe que Ele venha decidir o que é melhor para a sua vida, ainda que você não entenda tal decisão, mas a decisão de Deus sempre vai ser melhor, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Irmãos, Deus não é surdo. Ele está ouvindo as suas orações. E no momento que Ele achar que deve, Ele vai responder. E a resposta dEle sempre será o melhor para a tua vida. Para de tomar decisões, posicionamentos, sem a direção do Espírito Santo, guiando o teu espírito.
Acalma o teu coração. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,12, a parte A: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Irmãos, quando você é justo, os olhos de Deus estão sobre você, está sobre a sua casa, a sua família, e olha, a oração que você faz, os ouvidos de Deus estão atentos. Jesus disse assim: ó Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Lá em João 11:42, quando ele estava orando diante do túmulo de Lázaro, ele faz essa afirmação: eu sei, Pai, que tu sempre me ouves. Eu quero que você entenda nesta noite: ninguém nunca se encherá totalmente de oração. Ninguém, vou repetir, ninguém nunca se encherá totalmente de oração, mas a tua oração enche taças diante da presença de Deus. A tua oração, ela vai enchendo as taças diante da presença do Cordeiro. O texto de Apocalipse 5:8 vai dizer assim, olha: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você pegou aí? As suas orações, Márcio, enche taças de ouro diante do Cordeiro. Na hora que você precisar, Ele mesmo vai derramar as respostas das taças de intercessões que você colocou diante do seu trono. E o que é que vai acontecer, pastor? Você será poderosamente abençoado. Nós precisamos ter depósito, nós precisamos ter crédito em oração diante de Deus. Como será que está a sua taça de oração diante do Cordeiro? Se hoje você precisar que as taças de incenso, que são as suas orações, seja derramada diante de você, para trazer resposta, para trazer milagre, para trazer livramento, para trazer cura, para trazer provisão sobre a tua vida, o que é que está armazenado nas taças de incenso diante do Cordeiro? Você está tranquilo ou está preocupado? Misericórdia, pastor. Se depender dessas taças aí, dessas incensos, eu estou lascado. Eu não oro. Eu não tenho tempo, pastor. É correria demais. Minha vida é uma correria. Para que você corre? Para de correr e começa a andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus voa diante do mundo. Quando o mundo olhar, mirar você aqui, você já está lá na frente, já foi. Porque aquele que anda com Deus, irmãos, recebe habilidades, percepções, graça, de forma que os teus resultados, eles são impulsionados não pelo tráfego pago no Facebook. Os teus resultados são impulsionados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela graça redentora do Senhor. Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida, a partir do momento que você entender que a prioridade da tua vida é estar diante da cruz, é estar de joelhos diante do Pai, é estar conversando com aquele que é poderoso para fazer o quê? O quê? Infinitamente mais. A oração, ela é algo que te traz segurança. Irmãos, quem ora é mais seguro, sabia disso? Quem ora é mais inteligente, é mais seguro, é mais bonito. Quem ora é próspero. Quem ora, irmãos, quem ora anda com Deus, você está entendendo? Glória a Deus. Orar é andar com Deus.
Quem ora é diferente. Seu marido, irmã, vai ficar diferente a partir de hoje, porque vai passar a orar mais do que orava. Sua esposa, irmã, vai brilhar de noite. Aleluia. Como assim, pastor? Ela vai andar mais com Deus do que antes. Isso traz uma transformação radical na vida de uma pessoa. Andar com Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, Deus sempre vai ouvir um coração quebrantado. Por que a oração faz essa transformação toda? Porque Deus tem prazer em responder a oração. E quanto mais ligado no trono você estiver, mais resposta de Deus você terá. Aleluia. Você não está entendendo? Quanto mais ligado no trono, mais resposta. Quanto mais ligado no trono, mais comunhão. Quanto mais ligado no trono, mais intimidade com o Senhor de toda a terra. Quanto mais ligado no trono, resultados poderosos. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você alcançou esse calabanto de calepai? E o midere calabaratéria? Como é que você prosperou de um ano para o outro? Eu via você estava andando a pé, ou você está andando de Porsche. O que aconteceu na tua vida? O que é calabatere calamanturebeka? Tu amondere calamanturebia. Tu andava, tu morava de aluguel e hoje tu tem essa mansão em casa de praia, casa tem sítio. O que aconteceu? Ah, rapaz, eu parei a minha correria e eu ouvi o pastor que a gente tem que andar com Deus. E quando eu comecei a andar com Ele, a minha vida foi mudada, a minha mente foi mudada, a minha profissão foi mudada e Deus largou, aleluia, prosperidade que estava retida na glória, mas que pertencia a mim. Comece a andar com Deus que a tua vida vai mudar. Dá um soco nesse irmão que está do teu lado e fala assim: para de andar com o mundo e começa a andar com Deus. Começa a andar com Deus. Começa a andar com Deus. É isso que vai transformar a tua vida. Não é o curso do Pablo Marçal, que é um grande homem abençoado, que vai mudar a tua vida, não, meu irmão. Quem vai mudar a tua vida é andar com Deus. É andar com Deus. Deus ouve um coração quebrantado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, você pode fazer a oração que quiser. Contudo, se o teu coração não estiver quebrantado, você não vai ter resposta. Você está num treinamento, guarda aí. Deus não está respondendo. Quebrantamento diante de Deus. Você pode orar do jeito que for, magnânimo, eterno, Senhor do universo. E daí? Coração quê? Coração quê? Quebrantado. O homem que deseja atrair a glória de Deus para si, necessita de um coração quebrantado. E eu quero ler com você, eu queria que você agora pegasse a sua Bíblia, ou se desejar, acompanhe comigo no telão da igreja. Salmo de número 86. Você vai ver a oração de um homem cujo coração era alinhado com o coração de Deus. A Bíblia o considera como um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, ele vai orar, ele vai falar com Deus. Ouve a oração desse homem, acompanhe comigo. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Irmão, Davi era pobre? Aonde foi que Davi era pobre? Nem na casa do pai dele era pobre. Mas quando ele fala aqui, ele reconhece o seu estado de miséria diante do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, do Senhor de toda a terra, de todas as galáxias, dono de tudo. Porque o Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Então Davi, tendo essa visão de Deus, ele diz: sou pobre e necessitado.
Preserva a minha vida, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que confia em ti. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia eu clamo a ti, porque tu me respondes. Entre os deuses nenhum há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as suas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo. Livraste a minha alma das profundezas do inferno, pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do Seol. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, e um bando de homens violentos procura tirar a minha vida. Eles não te puseram diante dos seus olhos, mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam e sejam envergonhados por me haveres tu, Senhor, ajuntado e confortado. É ou não é uma oração de quebrantamento? É ou não é uma oração de um coração contrito, quebrantado diante de Deus? Eu quero que você entenda esta noite. A oração é um caminho construído à base de intimidade com Deus. Você vai construindo a intimidade através da oração, e a oração, ela vai fazendo sentido a cada dia mais para você, através da intimidade. Porque você, quando tem intimidade com a pessoa, você tem mais liberdade em falar, você tem mais assuntos para falar. Então a oração, ela se desenvolve de acordo com a tua intimidade, e vice-versa. É um ciclo, é como se fosse um casamento onde o diálogo é uma poderosa ferramenta para a sua sobrevivência. Casamento sem diálogo, irmão, olha, é terrível. Tem que ter diálogo. Faz parte da saúde de um matrimônio a conversa. Irmãos, com Deus deve existir diálogo com sinceridade, humildade e quebrantamento. Nós precisamos conversar mais com Deus. Vira para o teu irmão e diga assim: eu preciso conversar mais com Deus. Que você nesta noite se disponha, que o teu coração nesta noite almeje, deseje um caminho de intimidade com o Pai, crendo que através da sua oração, através do teu relacionamento com Ele, as portas de bênção se abrirão em todas as áreas da sua vida, e você está num treinamento para entrar com tudo em 2026. Você está sendo forjado pelo Senhor para entrar com tudo em 2026. E eu quero hoje fazer um desafio. Eu termino fazendo esse desafio a você. Quantos aqui hoje, que Deus te trouxe aqui, deseja ardentemente aprofundar-se na prática da oração? Deseja ardentemente aprofundar-se no relacionamento com Deus, na intimidade com o Pai através do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo? Você crê, você deseja isso profundamente no teu espírito? Fica de pé no teu lugar, que eu quero saber quem é que deseja isso aqui hoje.
Eu desejo aprofundar a prática da oração. Pastor, estou orando só 30 minutos, misericórdia, ainda mais porque eu entrei no relógio de oração, mas eu quero falar mais com o Pai. Irmãos, conversa com o Pai. Conversa com o Pai.